E nós abrimos o programa de hoje trazendo a repercussão da carta do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, repleta de críticas ao governo Lula. No círculo interno do Prerrogativas, o grupo de advogados que atua em favor do petista e do qual o Cacai é integrante, a carta não pegou bem. Marco Aurélio Carvalho, coordenador do movimento, afirmou que respeita o colega, mas discorda dele. A Oeste, Carvalho classificou a declaração como sendo bastante inconveniente, inoportuna e injusta. Isso porque, para o coordenador do Prerrogativas, Lula teria continuado a governar o país mesmo depois de sofrer um acidente no banheiro no ano passado. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo de volta. Abrimos o programa aí trazendo a repercussão da carta. Ontem comentamos aqui um pouco desse racha dentro da esquerda e da carta que foi escrita pelo Cacai, que circulou em alguns grupos de WhatsApp. E agora a gente traz a repercussão do Marco Aurélio Carvalho, o coordenador do Prerro, que não gostou muito do que o colega disse a respeito do presidente Lula. E vale lembrar que o Marco Aurélio Carvalho foi aquele que organizou um jantar de confraternização em homenagem à Janja da Silva, primeira-dama, no final do ano passado. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cauti, Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu sou de uma época em que advogados podiam dizer o que pensavam, porque advogados conhecem a lei, conhecem a liberdade de expressão, e não é um grupo fechado que vai impedir. Então chama atenção o presidente do Prerrogativas dizer que a declaração do Cacai, o doutor Cacai, o que foi de bermuda no Supremo, seria inconveniente, inoportuna e injusta, porque o Lula continuou governando o país mesmo. Tá. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas eu vou dividir, digamos, essa crítica do Cacai, acho que em 3 tempos, aqui de forma muito sucinta. Há advogados neste grupo que são menores do que o grupo e há advogados que são muito maiores do que o grupo. Se juntam ali por uma conveniência de debate, enfim, estavam todos ancorados nessa tese estapafúrdia do golpe, de vamos preservar a democracia, e depois do 8 de janeiro, enfim, aí incensaram tudo aquilo. Mas continua o fato principal. Tem advogados desse grupo que são maiores que o grupo e tem advogados que são menores que o grupo. O Cacai, o doutor Cacai, o de bermuda no Supremo, é bem maior do que o Prerrogativas. É simples assim. E nessa hora todo mundo quer saber quem late mais alto. Ponto. Advogados normalmente neste nível, com uma carteira de clientes gigante, muito ricos, têm uma vaidade do tamanho da fortuna. A segunda coisa é que essa aliança do Prerrogativas com a Janja, Paula citou há pouco inclusive a homenagem, é dessas coisas que são inexplicáveis. Mas são explicáveis por outro ponto de vista, porque o Prerrogativas tem lá um aliado nos Correios, a empresa estatal que está gerando o maior déficit para o governo hoje. Vamos lá. Como justificar a aliança com o Janja? Sem contar, tempos atrás, acho que eu mencionei rapidamente aqui, houve um movimento de senadores da oposição, mas também da situação que recorreram a Jacques Wagner para falar com Lula, porque eles não conseguiam mais falar com Lula devido à interferência de Janja. Não houve nenhum avanço na melhora do ambiente político da negociação que poderia haver diretamente com o presidente. Não demorou muito também, noticiamos aqui que a Janja controla o telefone do presidente. Quer dizer, nem por zap dá para falar com o presidente Lula, sendo alguém que possa ter o presidente na sua lista de contatos. A terceira coisa é que os fatos são os fatos, né? Como a Ana cita aqui com muita frequência, são teimosos. É uma frase de um ex-presidente americano. Todo mundo já percebeu que esse governo acabou. E nessa hora, quem tem algum bom senso começa a cair fora. O Lula não tem a menor condição mais de governar o país, não tem nenhuma ideia que deu certo nos últimos 2 anos. E neste momento, com esses discursos completamente tresloucados, parece que não tem nenhum para os próximos 2 também. Paula. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Quero ouvi-la aí sobre essa repercussão da carta do Cacai, que pelo visto não pegou bem. Há um racha aí dentro também do grupo Prerrogativas. Muita gente querendo pular fora do barco. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Cauti, querido mestre Augusto. Boa noite à nossa querida audiência também. Paula, aqui, né,
O Carvalho classificou a declaração como bastante inconveniente, inoportuna e injusta. Olha, não sei se foi bem inconveniente, inoportuna, não. Eu acho que exatamente o que encaixa dentro do que o Piotr disse. Não tem nada de inoportuna, muito pelo contrário, estão desembarcando de um governo que não consegue comandar o país, que não consegue controlar a economia, porque tem um ministro que não entende absolutamente nada de economia, é um governo que não coloca a saúde como prioridade. Nós temos aí, a gente sempre fala, né, a dengue anual, de janeiro a janeiro, com uma ministra que não é médica, ou seja, não existem pastas técnicas no Brasil mais. É um país que está aí, né, largado, enquanto Lula não desce do palanque de campanha, as mesmas platitudes, os mesmos discursos vazios, inflamados, a Janja numa gastança absurda com o nosso dinheiro, viajando o mundo, não é nem o Brasil. Deixa eu ver o que está acontecendo no Sul, no Nordeste, em Minas. Não, o negócio dela é Paris, é Roma, né? É o Elizabeth Arden, né? O eixo. Então não tem nada de inoportuno, muito pelo contrário, isso é uma carta oportunista, porque viu que o Titanic está afundando, já bateu e agora é questão de tempo. Em quanto tempo esse Titanic vai afundar de vez? As pesquisas mostram que os índices de aprovação do Lula são os mais baixos da história do Lula como presidente da República, né? Desde o Lula 1.0, 2.0 e agora 3.0, os números são baixíssimos. Lula não consegue sair, né, às ruas, o Augusto vive falando do teste da Paulista, não faz o teste da Paulista. Em discursos, até em ambientes controlados, ele recebe vaias, ele não tem público. Então, Paula, o Cacai foi esperto. Ele foi conveniente, oportuno e justo na cabeça dele. Ele está desembarcando desse navio que já está no fundo do mar.